Olha aí, do São Paulo. Dá pra perder os 3, né, Perrone? Dá pra perder os 3? Dá. Que dá, mas é o que o Danilo falou ali, né? Pelo clima, pelo ambiente, pelo que o time já produziu, eu acho que não, mas que dá. São São Paulo. Olha o Inter aí. Cuiabá. Esse jogo contra o Cuiabá tiraria do Inter, né, qualquer outra possibilidade, né? Se empatar aí com o Cuiabá já resolve as coisas. Mas o Cuiabá é um time organizado, né? É um time que dá pra gente esperar. Sempre dá pra esperar um bom desempenho do Cuiabá, né? Eu acho. O que você acha, Danilão? Fortaleza, ó, esse jogo contra o Goiás no meio aí, em casa, ó. Esse é o jogo do Fortaleza, né? Fortaleza, nesses últimos 2 jogos, eu não sei o que vocês acham, mas ele voltou a jogar como Fortaleza. Só que no recorte ele continua a 9 sem ganhar, né? E a gente tem que ver também, por exemplo, né, o Red Bull Bragantino perdeu do Inter. Eu acho que agora fica pensando ali basicamente em se assegurar. Tá de 59 para 52 que é a vantagem pro Atlético Paranaense, né? São 7 pontos em 3 jogos. O Red Bull tá pensando agora só em garantir a vaga na Libertadores. E aí o Goiás, depois que você chega, vamos supor que o Fortaleza chega na última rodada, pega o Santos já sem chance de cair e tudo mais. É outro jogo, né? A mesma coisa que o Palmeiras, se pegar o Cruzeiro sem chance de cair também, caso o Cruzeiro vença aí mais uma partida no meio desse caminho. Então a gente tem que, como você disse, rodada a rodada, além desse campeonato ter ensinado, mas acho que a grande questão é como vai ser esse confronto. Hoje, Fortaleza e Santos seria um jogo dificílimo, mas você chega na última rodada, o Santos já não tá nem mais aí, não cai mais, não tem mais chance de chegar no G4 nem nada, obviamente. Então, são outros 500. Tirando esses jogos com essas particularidades, como eu disse, do Corinthians e Inter, eu vejo uma particularidade. Agora mesmo Palmeiras e Fluminense, que vai ter na próxima rodada também outra particularidade. É muito difícil, né, a gente imaginar que vai ser um jogo muito difícil. Então, mais uma vez eu digo, viu, o Júlio e o Perrone, eu tô olhando aqui, eu fico vendo. Para mim é Bahia e Corinthians ou Bahia e Vasco. É Bahia e quem perder do confronto hoje, Corinthians e Vasco. O Cruzeiro mesmo pegando Atlético Paranaense, Botafogo e Palmeiras, olha, Atlético Paranaense, Palmeiras com portões fechados, Botafogo no Rio. Você acha que o Cruzeiro tá de boa? Eu acho que o Cruzeiro... Botafogo, um pontinho o Cruzeiro arranca aí do Botafogo. Será? O Botafogo, pô, gente. Não sei não, hein? A gente tá falando do Fortaleza. Eu também não sei não. E o Botafogo? Quanto tempo faz E Botafogo? o futebol do Cruzeiro é o menor desses aí, hein? Agora ela voltou. Ela voltou. O futebol do Cruzeiro... Eu voltei, cara, eu tô trabalhando sobre pressão aqui hoje, porque tem muito mosquito. Você não tem noção, acho que foi isso que me derrubou, hein? Estão tentando me derrubar. Quero fazer essa denúncia. Do homem com a maior invenção do homem desde a roda. Né? Nossa. Exatamente. Pernilon. Bom, passamos todos os times, né? Eu queria, só para encerrar esse assunto... Encerrar não, né? Mas pra todos gente... não, a gente parou no Cruzeiro ali. Não falta os outros ali? Vasco, Santos, Corinthians, esses aí a gente não vai mostrar? Vamos, aí, como você quiser, ó. Temos a tabela porque o Paulão maravilhoso e o Fernando fizeram agora a tabela. A gente entrou na zona do agrião ali. O Cruzeiro eu vou discordar dos amigos. O Cruzeiro eu acho que tem uma tabela muito difícil. O Coringão, eu já falei minha opinião sobre o Coringão. Eu só não ouvi o Perrone, né? Eu não sei o que o Perrone acha desse jogo. Não, assim, então, o Corinthians, concordo plenamente com o que o Danilo falou da rivalidade, a torcida do Inter vai exigir o jogo da vida, e o Coxa, cara, assim, o problema também é o que o Danilo falou, né? Como o Corinthians vai chegar, a necessidade que ele vai chegar nesse jogo, porque tem a questão da pressão, da perna pesar mais, e outra coisa, o Corinthians não tá jogando bem dentro de casa. Não tá jogando bem na arena, então isso é um problema. Você poderia colocar os 3 jogos do Corinthians, o Corinthians tem 3 jogos para resolver sua vida dentro de casa. Não é garantia de nada, porque tá jogando mal na arena. Olha só, então acho que é mais uma questão. O Rafael Bellatini levantou uma questão bem interessante que eu não tinha pensado aqui, hein? Pra que o Coxa vai derrubar o Corinthians? Para ele disputar 3 vagas em vez de 4 que vem na Série B? Não, isso aí eles deixam pra pensar no ano que vem, isso aí. Não vai pensar nisso agora nem a pau. Até porque o time vai ser completamente diferente. Justo. Tem essa questão política também do Corinthians, né? Porque no fim de semana o candidato da oposição, Augusto Melo, ganhou de lavada do candidato da situação, representado
pelo André Negão. É o fim de uma era de 15 anos com o mesmo grupo político, e essa questão política, com possíveis nomes já sobre o próximo comandante do futebol e saídas do elenco também, que não é um assunto novo, mas é um assunto que agora está mais quente, pode atrapalhar aí o time nessa reta final, ou não? Eu concordo, eu acho que pode atrapalhar. Tudo vai depender, assim, o presidente, o Augusto, o presidente eleito e o Duílio, eles estão discutindo transição, né? Cada departamento tem a liberdade ali para discutir a transição com o staff do Augusto. Então, o que eu acho que essa discussão, quando ela chega no futebol, ela tem que ser muito bem blindada, porque qualquer tipo de vazamento, qualquer tipo de notícia, o presidente não quer renovar com não sei quem e tal, tudo isso pode interferir. Então eles têm que se unir nesse plano. Se mataram na campanha, né? O Duílio entrou na campanha para atacar o Augusto, tal, só que agora os caras precisam se unir. O primeiro papo entre eles foi muito bom, pelo que os dois lados falaram. Então eles têm que se unir para blindar, para não deixar o que eles estão discutindo ali vazar, esse tipo de coisa agora de que vai contratar não sei quem, que vai ter lista de dispensa e tal, tudo isso daí pode sim, eu acho que pode ter um efeito psicológico. A pressão já é absurda, a torcida está de olho, se tiver um resultado ruim no Rio a coisa vai piorar, então é bom tomar todo o cuidado para a política não interferir. Tem gente que acredita que a política interferiu no resultado contra o Bahia. Eu não vejo ligação, acho que perdeu por uma série de erros ali, não por isso, mas acho que tem que ter esse cuidado daqui para frente para não deixar que essas coisas possam interferir no desempenho do time. E agora tem um nome surgindo a cada dia para ser dessa nova gestão, né? Um deles é do ex-zagueiro Chicão, que deve ser um dos profissionais do clube de qualquer jeito. O outro é do Rodrigo Caetano, atualmente executivo de futebol do Atlético Mineiro. E aí, se você pega, Perrone, o perfil do Rodrigo Caetano, o Corinthians deve abrir a carteira, hein, se rolar mesmo. É o mais correto para montar o time de 2024? Então, assim, eu acho que o Corinthians, ele precisa investir num bom profissional, num bom executivo de futebol. Acho que tem que começar por aí, né? Investir num cara bom. Durante a campanha, os dois candidatos falaram em montar times fortes. Aí eu acho que você já começa a inverter a ordem, né? Então, acho que a ordem é ter um bom executivo de futebol, um cara que consiga conversar com o financeiro do clube, olhar e falar assim, olha, a gente pode gastar tanto, não vamos fazer loucura, vamos aliviar a folha de pagamento. A folha de pagamento do Corinthians, segundo o Duílio, o gasto mensal é de 22 milhões. É muita grana para você passar o campeonato inteiro na zona de rebaixamento. Então, eu acho, vale a pena investir num bom executivo, o Corinthians não pode errar nessa escolha, e esse cara tem que saber fazer o balanço financeiro. O Corinthians não adianta o Corinthians ficar falando que vai contratar, vamos ter um time muito forte, não é esse. Eu acho que a ordem não é essa. A ordem é, primeiro, vamos organizar o departamento, vamos criar uma situação financeira que a gente possa investir, fazer algumas contratações pontuais ali para melhorar muito o nível do time, e outras contratações. Esse executivo vai ajudar a montar uma estrutura aqui para a gente achar bons jogadores com um preço legal, e aí sim ter um time forte. Não adianta você sair falando em gastar, mas o investimento no executivo de futebol acho que vale muito a pena para o Corinthians agora. Boa, a gente vai falar muito disso também, né, nos próximos dias, acompanhando como que vai ser essa passagem de bastão depois de 15 anos. Muita gente aqui no nosso chat falando do Duílio, né? Deixa o like também, embora seja um assunto que não é tão para deixar o like, né? Deixa o like, ajuda muito o nosso programa. E aí, vamos voltar para nossa tabela. A gente falou de São Paulo, Inter, Fortaleza, Corinthians, Cruzeiro e Corinthians. Vamos falar do Santos agora, 43 pontos, pega o Fluminense em casa, o Atlético Paranaense fora e o Fortaleza fora. O Júlio colocou o Santos e o Bahia, né? Não, Cruzeiro e Bahia. E o Santos? Cruzeiro e Bahia. Como fica? Porque o Santos é incaível, né? Pronto. Não precisa explicar mais nada. O Santos é incaível. As coisas acontecem pro Santos. Assim, eu nunca vi tanto resultado sair da cartola como saiu pro Santos nesse campeonato. Assim, por bola, por tudo que foi a temporada, o Santos já deveria estar entre os rebaixados. Mas o Santos tirou resultados da cartola que mostram que é isso, que ele é incaível. O Santos é incaível. É mais sorte que juízo, Danilo? Eu ainda não consegui comprar a teoria do Júlio. Eu acho que o Santos tem chance, sim, também de rebaixamento. Mais uma vez, eu digo, para mim os favoritos, os que vão mais lutar para não cair, eles são Bahia e o perdedor do jogo de hoje, o Vasco e Corinthians. Mas o Santos ainda precisa. A questão é que o Santos mostrou uma resposta
no momento que era complicadíssimo. A gente sempre fala, time grande, quando chega ali na zona de rebaixamento, fica 2 vezes mais pesado e tal. O Santos ele mostrou respostas interessantes, boas. Ganhou do Flamengo, ganhou do Palmeiras, de virada, arranjou esse gol agora contra o Botafogo no último minuto. É um time que está encontrando alternativas para arrancar esses pontos. Normalmente com o Soteldo jogando muito bem. Então, a gente vê o Santos e fala, acho que não vai cair. Mas assim, não é que é incaível não, viu, Júlio? Eu vou te falar, já tem muito time aí que achava que era incaível. Incaível. E caiu mais de uma vez. Você acabou de citar 2 resultados aí inacreditáveis. Assim. O Santos ganhar do Palmeiras, ganhar do Flamengo, deu a sorte de jogar com os dois em campo. Até aí o Corinthians ganhou do Grêmio, a gente também não acreditava, e aí, ó. Não, mas o Santos ganhou do Grêmio com aquela. O Santos também ganhou do Grêmio, o jogo que tava perdendo, com aquela bola que ia parar lá em São Vicente, mas de repente ela não saiu. Ela ficou no campo. E aí saiu o gol do Furt. O Furt lá, o argentino, que jogou, sei lá, uns 15 minutos, ele deu 6 pontos pro Santos. 3 gols no fim ali que ele fez gols da vitória. O pênalti lá de Itaquera. Nossa, o que o Santos arrumou de resultado improvável nessa reta final de campeonato. Eu acho que vai continuar arrumando. Eu acho que é o mais confiante desses todos aí, o Santos. E vou te falar, hein? No fim das contas, esses jogadores aí, Soteldo, Marcos Leonardo, o próprio Jean Lucas e tal, são melhores do que os jogadores que o Corinthians tem na frente, que o Vasco tem na frente, que o Fortaleza tem na frente, que o Bahia. O Santos, no fim, ele conseguiu botar um time ali da frente do meio para frente interessante, e os zagueiros resolveram metendo gols improváveis na reta final. Você concorda, Perrone? O Santos tem mais time que os outros nessa briga? Eu acho que o Santos está melhor que os outros. Eu acho que o Marcelo Fernandes ele conseguiu organizar o time, principalmente defensivamente, e ele fez o simples. Nessas horas você tem que fazer o simples. Ele pegou e olhou o que era mais simples para fazer no Santos. Fez, o time foi pegando confiança, a resposta da goleada diante do Inter foi muito boa. Então, assim, eu acho muito difícil a gente ficar falando assim, quem vai cair? Eu acho uma pergunta muito difícil. Quem não vai cair, eu já não acho tão difícil. Eu respondo, eu acho que o Santos não vai cair. Porque é o time que, nesse momento, está melhor. Eu não sei se o elenco dele é melhor que o dos outros e tal, mas nesse momento ele está melhor, não só na bola, como também na parte de confiança, na parte psicológica, na minha opinião. Boa, essa é uma boa pergunta para passar para vocês, chat. Aí, o Santos cai ou não cai? A nossa enquete de hoje é quem está com mais cara de time rebaixado. Por enquanto, o Corinthians está vencendo com 60% dos votos, hein? 60%. Depois Vasco e Bahia vem com 16% e Santos em último com 7%. Já eu vou pedir o voto final de vocês, dar mais tempo para a galera votar e para a gente terminar a nossa análise. O Vasco, se não ganhar o jogo hoje, os próximos 2 jogos são contra times que ainda disputam o título. Grêmio fora de casa e Bragantino em casa, Danilo. Então, por isso que para mim eu coloco o Vasco e o Corinthians como favoritos aí nessa disputa, favoritos ao contrário, né? Nessa disputa, porque você vê a campanha, o Corinthians eu expliquei, né? A questão do desempate eu acho que pode fazer muita diferença você estar atrás nos critérios de desempate, é um campeonato bem parelho. E o Vasco, embora ele também mostre alguns momentos de reação, né? Algumas vitórias interessantes e tudo, tem uma tabela complicada. O Bragantino eu não sei, viu, Dom? Eu não sei se vai ser uma pedra no sapato até o final do campeonato. Como eu disse para o Júlio até agora há pouco, eu acho que se o Bragantino garantir logo a vaga no G6 ali, ele dá uma acalmada, e é um time que perdeu para o Inter de uma maneira que deu para ver ali que os caras já deram uma desanimada no campeonato. Agora, o Grêmio ainda é uma incógnita, e aí o jogo de hoje é decisivo demais, é um jogo que para mim é cara de final de campeonato, e não é pequena a chance de o Corinthians terminar essa rodada na zona de rebaixamento. O Vasco ganhando hoje, que eu acho que seria um resultado extremamente normal, depois dessa goleada que o Corinthians sofreu, e jogando como mandante o Vasco, então seria uma vitória completamente normal, porque o Vasco tem feito bons jogos nessa luta contra o rebaixamento também, jogos competitivos, brigando até o final, e o Corinthians não está exatamente com tanta vontade, não ia ser um time com tanta vontade que ia tomar de 5-1 do Bahia em casa.
E aí você vê a combinação de resultado, é o Bahia ganhar do São Paulo e o Santos empatar com o Fluminense. Então, assim, é um jogo realmente com cara de final. Se o Corinthians ganhar, aí finalmente aquelas férias antecipadas que todo mundo estava querendo, que a gente antigamente falava que era com 45 pontos, acho que nesse campeonato com 47 a gente consegue dar essas férias antecipadas. Agora, se o Vasco ganhar hoje, aí realmente, assim, eu espero que aí Duílio, Augusto Melo e etc. parem de discutir time, plano para 2024, porque não dá nem para saber onde o Corinthians vai estar em 2024, se é na primeira ou na segunda divisão. O Drop Lopes está falando que vai dar empate para ter emoção. Pimenta nos olhos dos outros. Empate é ótimo pro Corinthians, eu concordo com o Júlio. Eu acho que empate é bom pro Corinthians. Mas você acha que vai dar empate? Não. Pode ser, né? O Domi... Você acha que... Desculpa, Danilo, só para tirar Desculpa, Júlio, tirar o Danilo do muro. Vai dar o quê? Hoje vai dar 2-0 Vasco. O Vasco é favorito em São Januário. O Vasco é favorito. O Vasco tem jogado um bom futebol. E eu peguei aqui, abri o recorte das últimas 10 rodadas do campeonato. As últimas 10 rodadas do campeonato, a gente está falando aí de um período de um pouco mais de um mês, né? Novembro inteiro, uma parte de outubro. Flamengo e o Atlético Mineiro 20 pontos, Palmeiras 19. São os três que cresceram e que hoje disputam o título. Internacional 17, que para mim é até surpreendente. E olha aí, Bahia, Vasco, Santos 16. Como você vai imaginar que times que estão lá embaixo têm algumas das melhores campanhas desse recorte aí, né? É essa arrancada de Bahia, Vasco e Santos que fez com que o campeonato virasse um terror. Olha aí, ó, esse é o recorte das últimas 10 rodadas. Olha que legal, a gente tem. Aí tem o Cuiabá também ali. Mas essas arrancadas de Bahia, Vasco e Santos, e até o Cruzeiro ali, ó, que arrumou vitórias agora improváveis contra Fortaleza e Goiás, improváveis pela maneira como elas aconteceram, essa inversão da tabela, digamos, é o que faz com que o Botafogo tenha sido alcançado lá em cima e que times que passaram o campeonato naquela pasmaceira, Corinthians, principalmente Corinthians, o próprio Cruzeiro e tal, tenham sido alcançados, né? O Fortaleza, logicamente, com essa campanha ridícula aí no segundo turno, né? Depois que ele se envolveu na final da Sul-Americana, acabou não vencendo, o Fortaleza meio que largou o campeonato, quando quis voltar não conseguiu, e aí fez uma campanha muito ruim nessa reta final. Mas é muito improvável o que Bahia, Vasco e Santos fizeram. E eu acho que o Vasco também está jogando bem. Acho que o Vasco é favorito contra o Corinthians hoje, mas o Corinthians já arrumou resultados improváveis também, como todo mundo, né, nesse campeonato. Esse campeonato especialmente, né? Para a gente terminar a nossa tabela, acho que o Goiás todo mundo concorda que não precisa passar, né? Com 35 pontos, vão passar só o Bahia. Então, olha eu já querendo derrubar, mas é que matematicamente, embora Danilo... caiu, né? Caiu. 35 pontos é difícil, mas o Bahia tá aí, ó, na tela para você, 41 pontos, pega o São Paulo em casa, depois o América fora e o Atlético em casa. E aí, Perrone? É bem difícil. Agora, depois do que o Bahia fez em Itaquera, não dá para duvidar de nada. E aí a gente vai voltar naquela discussão, né? Como é que o Atlético vai chegar na última rodada? Né? Vai chegar brigando ainda por título, por alguma coisa? Vai ter realmente algum motivo a mais ali para lutar, né? Enfim, tem muita coisa que a gente não consegue medir hoje sem saber como os times vão chegar na última rodada. Agora, depois do que o Bahia fez em Itaquera, não dá mais para duvidar do Bahia em nada, dá para esperar tudo. O Bahia, assim, o Corinthians jogou muito mal, mas a goleada só foi possível porque o Bahia jogou muita bola. Então, se os caras conseguirem jogar em alto nível, o Bahia pode sim escapar. E Domi, tem um negócio que me fascina nessa discussão desse final do Brasileirão, que são os jogos de rivais, né? Então a gente vai ver, de repente, se o Cruzeiro tiver perdido 2 jogos, chegar na última rodada, o Atlético Mineiro não brigar por mais nada, já tiver com a vaga garantida no G4, ele pode muito bem ajudar o Cruzeiro a ser rebaixado. E esse é um assunto que eu acho incrível. Eu vejo todos os programas que discutem, porque eu acho que são opiniões maravilhosas. Porque, por exemplo, como você vai falar pro torcedor do Fluminense que o Fluminense tem que vencer o Palmeiras para ajudar o Flamengo? Como você vai falar pro São Paulino que o São Paulo tem que vencer o Flamengo para ajudar o Palmeiras? Como você vai falar, eventualmente, pro torcedor do Atlético Mineiro que não, tem que ganhar do Bahia
porque senão, e se o Cruzeiro pode ser rebaixado? Esse é um negócio assim que movimenta demais. E aí a gente tem que ver, mais uma vez, é rodada a rodada justamente por isso. Porque chega na última rodada, o Atlético Mineiro já tá ali, garantido no G4, não tem chance de título. O Cruzeiro precisando de uma ajuda do rival para não ser rebaixado, assim, é um negócio, assim, não tem como. E aí, putz, é ética, putz, no futebol tem dessas, assim, futebol, além de você vencer o seu próprio jogo, tem uma coisa que é maravilhosa, que é acordar no dia que o seu time não joga para secar o rival, para você torcer contra o seu rival, para você ir no boteco, para você usar o porteiro, para você usar o seu amigo. Futebol é isso. Então, assim, não tem como você tirar esse ingrediente dessa disputa. Então, tem que ver como vai chegar nessa última rodada. Se chegar na última rodada com o Bahia disputando diretamente com o Cruzeiro a vaga para não ser rebaixado e o Atlético Mineiro já não tiver chance de mais nada, não preciso nem falar o que vai acontecer. Eu acho que em outros Danilo, tempos você... eu não quero estar na sua lista de WhatsApp quando um time grande for rebaixado rival do seu time. Porque, olha, deve ser um mala sem alto. Você disse que não torce pra ninguém, né, Domi? Então vamos fingir que a gente acredita. Eu acho que em outros tempos isso foi mais forte. Tanto que a gente já teve o campeonato colocando clássicos regionais nas últimas rodadas e tal, né? Eu acho que isso já foi mais forte. Já desceu mais a arquibancada para o campo do que hoje. Primeiro porque as rivalidades nacionais estão suprimindo as estaduais, né? As estaduais estão cada vez mais frouxas, as nacionais vão ganhando corpo, porque o futebol se transformou num futebol nacional, deixou de ser um futebol estadual. E segundo, porque acho que tem uma questão de contato mesmo, né? O contato diminuiu, o torcedor não vai mais ver treino, o torcedor recomendo aos mais jovens para assistir o documentário da ESPN lá, Por que Valdemar, do grande Mendel, dos grandes e Wagner Patti, que mostra bem como era o futebol brasileiro 20 anos atrás, né? Então o torcedor, ele tinha acesso total a treino, ficava lá buzinando e tal. Imprensa, então, nem se fala. Essa transição já ocorreu, ninguém mais vê treino, ninguém mais entra. Então acho que o contato diminuiu muito. Acho que isso desce menos da arquibancada para o campo. E é uma era mais profissional mesmo, né? Acho muito difícil imaginar. Olha, e Atlético Mineiro e Cruzeiro já fizeram, em 2011, se não estou enganado, um dos jogos mais estranhos e não analisados e não investigados da história do futebol brasileiro. Aquele 6-1 do Cruzeiro sobre o Atlético, que livrou o Cruzeiro do rebaixamento, com o mesmo patrocinador, na camisa. E o que eu já ouvi de história desse jogo... Então, coisas muito estranhas seguem acontecendo no futebol brasileiro. Mas eu acho que a entregada para rebaixar o rival, hoje em dia eu estou achando mais difícil. Não duvido, discordo, Júlio. Achando mais difícil. Eu discordo também. E aí, Perrone? Não, eu concordo com o Júlio. E quando a gente entra na discussão, eu lembro do gol do Grafite, que salvou o Corinthians de rebaixamento no Campeonato Paulista. Então, muitas vezes a torcida pede e tal, e os caras fazem o deles, né? Porque, pro profissional é muito ruim, né? O cara chega a falar, vou perder de propósito. E assim, só uma coisa, do jeito que eu penso, eu não consigo torcer contra o meu time para prejudicar o rival. Eu quero que o meu time ganhe sempre. Se o rival vai ser campeão, paciência. Mas eu não consigo torcer para o meu time perder. Eu não consigo. Eu não consigo. Vou falar uma frase bonita. O meu amor pelo meu time é maior do que a minha bronca com o rival. Eu torço tranquilamente. Já torço tranquilamente contra o meu time se for para não deixar o rival ser campeão. Não, eu não estou dizendo que o jogador vai se contaminar por isso, mas eu estava em Barueri, no Palmeiras e Fluminense, eu estava trabalhando aquele jogo famoso que o Diney fez o gol. A torcida do Palmeiras xingou o Diney, o Deola fazia a defesa e a torcida do Palmeiras vaiava. Eu estava trabalhando na época, acho que já era pro UOL, inclusive. Se não era pro UOL, era pra concorrência, mas tudo bem. E, cara, aquele jogo foi um negócio surreal. O Fluminense fez gol e a torcida do Palmeiras estava comemorando absurdamente. No segundo gol, o Fluminense virou e a torcida do Palmeiras comemorou. Aquele título era disputa, o Corinthians estava disputando aquele título. Foi um absurdo. E Júlio, você falou dos clássicos, desculpa. Você falou dos clássicos, eu acho que a gente só não tem os clássicos na última rodada hoje em dia por causa da televisão, porque não é interessante para a televisão deixar os últimos clássicos só para as últimas rodadas. Se não fosse isso, teríamos até hoje
A gente vai olhar campeonato, vai acontecer isso em todo momento. É lógico que o Fluminense tem a desculpa do Mundial, tem a desculpa de não machucar os jogadores. Tá difícil hoje. Mas isso vai acontecer sempre, sinceramente, assim, para mim. Eu não tô dizendo que vai entregar, mas é completamente diferente. Imagina o Fluminense vai entrar no estádio agora, com a torcida dele ali, sei lá, torcida visitante, 5% de torcida visitante no Allianz Parque, sabendo que se ganhar, os caras vão voltar para o Rio de Janeiro, vão chegar no Rio de Janeiro, vai estar tendo festa do Flamengo em Copacabana, comemorando o título e etc. Assim, para mim a torcida não difícil. tenho dúvida. A torcida não tem dúvida, eu tô com vocês. O que eu não consigo visualizar é o Fernando Diniz, há 20 dias do Mundial de Clubes, se preocupando com o Palmeiras, Flamengo. Eu não consigo visualizar o Filipão com a melhor campanha do retorno. Aliás, hein, um dia a gente precisa falar só do Filipão no programa, porque é realmente, para mim, inesperado o que o Atlético Mineiro fez. Chegando lá na última rodada, e o Hulk, vamos perder do Bahia aí para ferrar o Cruzeiro. Eu não consigo visualizar os profissionais entrando nisso. E eu conseguia 10, 15, 20 anos atrás. Conseguia porque eu acho que a torcida entrava muito na vida do clube. E hoje a torcida entra menos. Qual